Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Manuel Sales. Eu tenho barba, uso cabelos curtos, da cor preta, sou branco e estou usando uma camisa colorida. E atrás de mim está uma parede branca. Conexão Junina debatendo. Esse projeto tem o objetivo de mostrar as diversas etapas para a montagem de um espetáculo junino. E todo o projeto está sendo produzido e realizado pela quadrilha Junina Santo Antônio, aqui na cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.000, de 29 de junho. Temos como nossos patrocinadores a Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural do Ceará, Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Hoje, para prosseguirmos a nossa... teremos, em especial, iremos conversar com uma pessoa muito especial. Ele que é lá de Fortaleza, uma pessoa muito conhecida no meio junino, um cara muito massa mesmo de se conversar, que é o Luiz Silva Costa, O Luiz aí que é do meio junino há já trabalhou aqui no Iguatu, na quadrilha onde eu iniciei, Então, hoje nós vamos conversar. O Mikael vai conduzir uma conversa bem legal com o Luiz. E eu gostaria de avisar que temos intérpretes de Libras. Quem quiser, e sentir à vontade, logo depois estará todo o conteúdo no YouTube. Então, desde já, agradeço a presença de todos. Mikael, pode iniciar. Boa noite a todos, eu me chamo Mikael Costa, sou moreno, tenho barba grande, cabelos curtos negros. Estou vestindo uma camisa estampada, colorida, e atrás de mim está um banner estampado, colorido, com a logo do nosso evento. Primeiramente, desejar boa noite a todos, boa noite a Luiz, obrigado pela presença aqui, grande amigo. É uma das primeiras pessoas que eu conheci no mundo junino afora. É uma pessoa com um papo muito bom. Espero que a gente possa ter aqui um papo muito legal, muito interessante. E sei que você é uma pessoa que gosta muito de falar, gosta muito de explanar suas opiniões sobre certos assuntos. E desejar boas-vindas e se apresente para todo mundo. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Silva e realmente é um prazer enorme estar participando com vocês, desse momento. A Junina Santo Antônio, eu tenho um carinho muito especial. Aliás, por todo mundo junino. Em Iguatu, em especial, porque eu já fiz um trabalho aí. Emanuel, como bem disse, já participou de trabalhos comigo aí na cidade de Iguatu, E eu pude, de certa forma, dar uma contribuição aí para essa cidade quando eu cheguei aí em 98, e nós conseguimos montar um trabalho que foi muito bacana e que deixou, de certa forma, um legado para uns amantes do meio junino que já trabalhavam, que já se esforçavam e que hoje veio passando, de geração para geração. O Emanuel, que era criança nessa época, hoje já está aí à frente, como noivo, levando esse legado. E a tradição é isso, é passar, de geração para geração. Então, muito legal a iniciativa de vocês, e para mim é um prazer enorme estar participando, e também estar revendo a Gláucia, o Flavinho, o Emanuel, todos vocês, tá bom? Então, Luiz, para iniciar nosso papo aqui, uma pergunta já rotineira que eu estou fazendo a todos os convidados, que é para a gente já interagir melhor, a gente saber um pouco da sua história, o papo assim ficar mais interessante. Eu gostaria de saber, Luiz, como foi assim a sua primeira experiência assim no mundo junino? Como foi o seu primeiro contato? Quando você teve? Se veio da escola, se veio da família? Primeiro contato com o mundo junino? Foi muito cedo, Eu comecei no mundo junino
ainda na escola, quadrilha infantil, e a escola oferecia aquela quadrilha junina, bem mesmo amadora. Mas de lá eu já participar de quadrilha infantil para disputar festival, que é totalmente diferente de escola, né? E nós tínhamos um grupo junino chamado Arraiado Buscapé, e que esse grupo participava ativamente dos festivais, e eu já passei a entender e a começar a conhecer a realidade do que é se colocar uma quadrilha em quadra, né? E de lá para cá, eu tive a oportunidade de passar por 2 quadrilhas infantil. A segunda quadrilha foi o Arraiado do Agreste, que o marcador era o Fabinho do Balanço do Rei, né, o Fábio Rocha, e que é uma fera no mundo junino. Ele era o nosso marcador e noivo da quadrilha adulta Rubens Vaz, que era uma das quadrilhas ícones, né, da época. E eu tive o prazer de primeiro dançar na quadrilha dele infantil e depois participar da quadrilha adulta, que já era o Arraiado Rubens Vaz. E daí em diante eu não saí mais desse mundo, né? Me encantou pela diversidade cultural que é apresentada em quadra. Nunca é a mesma coisa. Eu aprendi desde lá da quadrilha infantil que todos os anos a tradição permanece. Mas a evolução, o desenvolvimento é o que faz permanecer na cabeça das pessoas que essa cultura existe, que ela está passando de geração para geração. Ela não vai se acabar nunca. Ela sempre vai ser levada. Porque as pessoas que entram nesse mundo, elas não se permitem a viver a mesmice. Porque muita gente confunde a tradição com mesmice. E não é. Pode perceber que cada grupo se renova a cada ano. E isso é o que é interessante. Isso é o que explora a nossa história, isso é o que explora o nosso folclore, isso é o que explora tudo de bom que acontece no nosso estado, no Nordeste, no Brasil. E as quadrilhas conseguem compilar isso aí e levar para a quadra através da música, através da dança, através da indumentária, através das coreografias, através do casamento, levar e enriquecer a nossa cultura. Houve-se um tempo em que a gente colocava em quadra um trabalho representando só a seca, porque a gente achava, nessa época, que a nossa cultura se resumia a isso. A partir do momento que a primeira quadrilha trouxe algo novo, que o Ceará, que o Nordeste não é só seca, abriu-se um novo leque. E as quadrilhas começaram a trabalhar temas ricos, mostrando o que o Ceará tem de melhor, o que cada município tem de melhor, o que o Brasil, o que o Nordeste tem de melhor. Isso, para mim, é o que é mais válido no mundo junino. É esse legado, é essa passagem, é o passar de geração para geração. Isso aí que você está falando é interessante, Luiz, porque foi no papo que eu tive com o Van, na segunda-feira, na nossa primeira live, e foi quando eu perguntei a ele, e eu já tinha noção dessa resposta que ele ia dar, sabe? E, ao meu ver, a situação que a gente vive hoje em dia aqui no Iguatu, está cada vez mais difícil achar pessoas novas para querer dançar, pessoas com compromisso, que estejam lá, às vezes, quando o sapato aperta mesmo, lá pelo meio de abril e maio, que aí sai todo santo dia, é difícil que pessoas gostem de querer dançar, ou até mesmo pessoas que tenham vontade. Está muito difícil hoje em dia acontecer isso. Todo ano a gente está procurando as mesmas caras, para ver se essas mesmas caras de sempre vêm somar o nosso trabalho. É difícil, como está o Vando, está com 2 ou 3 anos que eu não sei o que é uma pessoa nova. Quando aparece 3, 4 pessoas novatas, assim, que nunca viu. Mas com a quadrilha grande, aí foi onde o Vando... Eu já tinha noção dessa resposta, e a falha estava em não produzir quadrilhas infantis. Para que essas quadrilhas infantis alimentassem o gosto dessas crianças, para essas crianças quererem evoluir, quererem... Por exemplo, aqui em Iguatu tem sim um festival infantil. Quando tem um Arraial do Povo, aí tem um festival que eles pegam as escolas e chamam os representantes das quadrilhas adultas para montar uns trabalhos. Só que é aqui em Iguatu, a criança não vai sentir não vai sentir vontade
Sim, porque o que cativa mais a gente é o fato de poder viajar, o fato de poder competir com as vizinhas, ir para a capital, dançar no Dragão do Mar. Essas coisas são que me cativam. Se fosse para dançar só no Iguatu, eu não iria querer. Eu sou sincero em dizer que eu não iria querer passar 4 meses ensaiando para dançar uma vez no Iguatu. Aí falta isso, alguém que queira pegar um menino e fazer uma quadrilha infantil e rodar. O problema também, eu acho que pode ser que não exista mais tantos festivais infantis como existiam antigamente, né? Aí não tem para onde a gente levar essas crianças. Mas é que nem o Vando disse, a base vem da escola. Se não tem, não tem como um velho barbudo, com seus 20, 25 anos, querer dançar quadrilha de uma hora para outra. Tem que vir crescendo esse gosto. Exatamente, Micael, você está certíssimo. Eu só vou acrescentar que falta da parte do poder público, principalmente de cada Secretaria de Cultura dos municípios, da própria Secretaria de Cultura do Estado, a tentar e perceber isso aí. Porque a nossa cultura junina, ela precisa obrigatoriamente passar pela infância, tá certo? Você pegar um amante junino como o Emanuel, que dançou, que presenciou desde a infância, ele abriu um horizonte para esse mundo junino, tá certo? Hoje, realmente, eu acho que o caminho certo seria as secretarias de cultura de cada município trabalhar investimento fortíssimo nas quadrilhas infantis, sabe? Começar daí, das quadrilhas infantis. E quadrilha de escola dá certo. Nós temos aqui em Fortaleza uma escola particular, o 7 de setembro, que é um celeiro de grandes brincantes. E lá foi investido em festival primeiro interno dentro da quadrilha, com as quadrilhas de cada série participando, disputando, e se tornou uma disputa tão grande que hoje nós temos nas grandes quadrilhas de Fortaleza brincantes descendentes dessa quadrilha, dessa escola. Então, eu acho que cada escola tivesse dando essa importância da infância junina, nós em breve teríamos aí quadrilhas, principalmente no interior, que eu sei e entendo essa dificuldade, quadrilha com 40 pares, né? Realmente, essa realidade aí da quantidade de pares no interior ainda é muito difícil, por falta de interesse. O poder público não tem interesse que as pessoas conheçam essa cultura, que participem desde a infância. Se não vocês aí hoje, porque Iguatu, ela veio passando por uma geração que foi muito forte a nível de quadrilha, tá certo? Muito forte mesmo, de pessoas que viviam isso aí diariamente, e que não conseguiram passar adiante, de certa forma, 100%, por esbarrar na questão financeira, que não havia um investimento maior, seja do Estado, seja da Secretaria de Cultura do município. E hoje está aí a força, a garra de quem realmente ama o São João, que leva nas costas com a cara e a coragem. Essa é a verdade. Só para a gente também, você era de Fortaleza, em Iguatu, foi isso? Na verdade, eu participei de alguns grupos juninos desde infantil, né? E participei de outros adultos aqui em Fortaleza. E a empresa que eu trabalhava me transferiu para Iguatu. Ao chegar em Iguatu, tinha uma pessoa aí de Iguatu, a Iselda, que já era um amante de quadrilha, né? E que já tinha vindo a Fortaleza ver quadrilha. E me falou, na época que ela teve em Fortaleza, que Iguatu ela tinha uma quadrilha, que era o Arraiá da Gamileira, e que se um dia eu fosse lá, ela queria que eu ajudasse e tal. Só que a gente nunca imaginou, né? E de repente eu cheguei a ser transferido para Iguatu, e ela foi imediatamente para ajudar na quadrilha dela. Nós conseguimos fazer um trabalho bacana, tá certo? Que rendeu o campeonato de Quixelô, que rendeu a classificação para o Festival do Ceará Junino, tá certo? Nos 2 anos que eu passei aí. Depois eu fui transferido para outras cidades, fui transferido para Sobral, pude vivenciar também a cultura junina de Sobral, fui transferido para Maceió, vivenciar
a realidade do mundo junino de Maceió, grandes grupos juninos, como a Lua do Sertão, né? Que hoje tem também a Santa Fé, na época mais forte era a Lua do Sertão, lá de Maceió. Estive em Recife 2 anos, também conheci vários grupos juninos em Recife, né? Estive em Petrolina, também conheci vários grupos folclóricos, grupos juninos também em Petrolina. Então, essa minha vivência nessas capitais nordestinas e alguns interior só fortificou o meu conhecimento, porque eu aprendi muito com cada realidade. Mas uma realidade, Micael, é comum. É essa dificuldade do investimento cultural por parte do poder público. Isso, em todos os locais, é uma particularidade. A Secretaria de Cultura investe em tanta coisa, sabe? Mas esquece que as raízes daquele município, desse estado, pela quadrilha junina. Se eles tivessem noção do que é investido do próprio bolso, pelos brincantes, pelos familiares, e o quanto isso mexe com a economia local, mexe com várias pessoas que produzem, como artesãos, costureiras, né, pessoas que fazem chapéus, sapatos, muita riqueza que envolve, tá? Então o Estado poderia usar isso aí como um meio de desenvolvimento até para o município. Certo. Assim, Luiz, você vivenciou toda essa evolução que o São João teve desde os anos 90 até os dias atuais. Assim, como é que eu posso falar? Já levando o nosso tema aqui de tradições juninas. Como era a tradição junina? Porque a conversa que eu tive com o Roberto Claudino, ele falou que hoje o São João está muito fechado a festival. São João, o povo só imagina festival, só festival, só festival. E um pouco daquela tradição que tinha realmente São João foi morrendo com o tempo. Você poderia explicar para a gente, também para mim, que sou novo, não acompanhei São João antigamente mesmo, como eram as tradições juninas antigamente? Era muito diferente do que é hoje? Assim, pelo que eu escuto falar, no interior, aí, Iguatu, as quadrilhas vieram passar a vivenciar essa questão de festivais já agora, realmente na década de 90, né? Mas na minha realidade junina, desde a infância, você veja que eu já saí de uma quadrilha de escola para participar de uma quadrilha infantil que era ativa nos festivais, tá certo? Então, aqui em Fortaleza já existia essa disputa, já existia tudo que você vivencia hoje, já existia quando eu entrei no mundo junino. Polêmicas, discussões, evolução e tradição, existia a rivalidade nos festivais, existia realmente os brincantes que queriam dançar naquela quadrilha que participava de mais festivais. Eu dançava numa quadrilha que a gente participava de 5 festivais por noite, porque a estrutura da época permitia isso, tá certo? Mas já existia isso aí. O que é que eu diria sobre esse tema que a gente está discutindo, né, das tradições? Que as pessoas precisam, em primeiro lugar, separar tradição de mesmice. Porque desde que eu entrei no mundo junino, que existe esse mesmo questionamento, existe essa mesma polêmica de que a quadrilha A ou B está fugindo da tradição. Aí eu olho para trás e vejo qual é a tradição que ela está fugindo. Quem foi que escreveu? Aí eu vou pesquisar o que é tradição. A tradição é simplesmente passar esse legado de geração para geração. É continuar, é a continuidade. Ela em nenhum momento fala que não se pode desenvolver, que não se pode evoluir. E toda essa evolução, ela só beneficiou os grupos juninos para mostrar trabalhos cada vez melhores. Eu tenho amigos que às vezes falam assim, hoje as quadrilhas parecem carnaval. Que bom que essa aparência já fosse há mais tempo. Talvez hoje nós tivéssemos os recursos que tem as escolas de samba, tá certo? Mas houve um travamento muito grande por parte dos próprios quadrilheiros. Se eu participava de uma quadrilha e eu conseguia um tema, eu conseguia evoluir um passo a mais do que as outras, eu me transformava. E para mim aquilo era tradição. Aí os outros grupos conseguiam passar de mim, evoluir mais, aí eu já olhava para trás e dizia, não, eles não são tradição, tradição é o que nós fazíamos. Então, essa confusão aí
foi que realmente travou o tempo todo, 2 décadas se arrastando. Poderíamos estar com muito mais grupos juninos produzindo grandes espetáculos, tá certo? Mas houve essa mediocridade por parte de muitos brincantes, muitos quadrilheiros, que eu não nego, deixaram o recado deles, deixaram o legado, mas de certa forma também atrapalharam, tá certo? Você pode fazer uma pesquisa com quem dançou quadrilha da década de 90, que você vai ouvir frases como São João Bom era do meu tempo, que a tradição só existia no meu tempo. Mas se ele for coerente, ele vai olhar para o tempo lá atrás e vai dizer assim, não, naquele tempo eu passei por essa mesma polêmica, tá entendendo? Ele enfrentou essa mesma realidade de crítica. Então, hoje, um grande grupo que está à frente do seu tempo, que está construindo, que está evoluindo, que está desenvolvendo, que está passando essa cultura, ele hoje acredita. Mas amanhã esse mesmo grupo vai ter pessoas inseridas nele que vão estar criticando grupos que vão passar à frente, entendeu? A cultura, seja ela a cultura popular, seja ela a cultura religiosa, ela passa por evolução. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. Vamos pegar aqui, eu não estou só um exemplo. A cultura religiosa. Vamos pegar o catolicismo. Se a missa ainda fosse celebrada em latim, o padre de Costa, será que tinha o tanto de fiéis que tem hoje? Será que a igreja tivesse a renovação carismática que arrebanhou tantos jovens para a religião católica? Saiu de uma mesmice? Será que um culto evangélico de antes de 90, que tinha só uma pessoa com um violão cantando, arrastaria tantos jovens como hoje, com uma banda, com um ministério de música? Tudo isso é cultura. E ela passou de geração para geração e ela precisou se reinventar, ela precisou se desenvolver. Do mesmo jeito, é a cultura junina. Eu dancei de chinela de couro, eu dancei de sapato e eu dancei de sapato coberto de tecido da cor da roupa. Eu dancei sem chapéu, eu dancei com chapéu de palha, eu dancei com chapéu de massa, eu dancei com chapéu coberto de tecido. Hoje os chapéus vão de acordo com o tema. E tudo isso foi para melhorar, foi para trazer as pessoas, foi para trazer o público, tá certo? Eu não consigo realizar a cena da quadrilha que eu dancei em 1987, ela enquadra hoje, se ia ter alguém para querer fazer parte do público para assistir, tá certo? Mas naquela época, ela era uma quadrilha que lotava um festival, ela era esperada, porque todo mundo espera a quadrilha que venha com o melhor trabalho, que venha com o desenvolvimento de um tema mais bacana. Então, assim, se você me perguntar, Luiz, você é testemunha de cada quesito e como ele evoluiu? Eu sou testemunha, então, na ponta da língua, como foi que evoluiu cada quesito? Casamento matuto. Eu sou do tempo que o casamento matuto, ele não era antes da quadrilha. A quadrilha entrava, começava a dançar, no meio da quadrilha o marcador parava, fazia uma grande roda, todo mundo sentava e acontecia o casamento matuto. Depois, da minha época. Pronto, depois passou-se a ter o casamento antes da quadrilha. Por quê? Alguém entendeu e desenvolveu a temática pensando o quê? A quadrilha é uma festa, que é em homenagem ao casamento. Como é que o casamento é depois que a quadrilha começa? Aí essa primeira quadrilha fez o casamento antes da quadrilha. E todas as quadrilhas no ano seguinte fizeram a mesma coisa. E daí só veio evoluindo. Aí já teve outra assim, não antes do casamento, vamos fazer uma entradazinha para dar uma introdução. Aí tinha a entradazinha, depois o casamento e depois a quadrilha. No ano seguinte, todas as quadrilhas tinham entrada a ponto de se transformar. Hoje a entrada não é um quesito ainda, né, de quadrilha, mas ela tem uma influência enorme, é um impacto, é como o grupo chega, é um resumo do release de tudo que ela vai apresentar. Se nós falarmos de repertório, eu dancei em quadrilha do tempo de Luiz Gonzaga, aquele tararara, e ninguém conseguia visualizar que a tradição fosse algo fora daquilo ali. A primeira quadrilha que apareceu com regional
só um sanfoneiro, um zabumba e um triângulo, ela foi criticada. Porque para nós a tradição era o disco de vinil do Luiz Gonzaga. E hoje o regional são verdadeiras bandas musicais com instrumentos que você fica impressionado, até violino, tá certo? E vai caber mais coisa, porque hoje é de acordo com o tema. A quadrilha pesquisa, não, no tema vai guisado, no tema vai isso, e ela vai introduzindo no regional. Então, tudo passou por essa evolução. Indumentária eu dancei em quadrilha, que a gente colocava remendo nas roupas. E aquilo era tipo como a tradição. Aí houve alguém que pensou e disse assim, não, mas o matuto, ele não ia para a festa, que a quadrilha era a festa de um casamento, ele não ia com a roupa com remendo. Ele podia pegar o salário que ele apurasse da roça todinha, mas ele ia comprar um tecidozinho para fazer a melhor roupa que ele pudesse para apresentar. E eles concorriam entre eles. Era camisa de linho, era calça de tergal, era o melhor tecido que tivesse da época. Então, nós passamos a mudar isso aí. E essa evolução, esse desenvolvimento foi indo a chegar no ponto que hoje as indumentárias são retratadas de acordo com o tema, com toda a riqueza do tema. Se ela vem falando de música, ela vem com notas musicais. Se ela vem falando de caju, ela vem com elementos que relembre, né, a árvore, o caju, o fruto, o que ele desenvolve. Então, tudo isso passou por uma evolução. E cada quesito eu tenho na minha memória o como evoluiu. É uma pena que as pessoas não tenham, pessoas que participaram comigo desde a década antes de 90, não tenham essa noção, que contribuíram para esse desenvolvimento. Perde tempo em criticar quem está no mundo junino hoje conseguindo desenvolver, conseguindo deixar o legado, conseguindo passar. Porque o principal da tradição é deixar, é conseguir fazer ela seguir em frente, passar para as outras pessoas e não se prender ao passado, à mesmice. Você falou uma coisa interessante, que foi a conversa que eu tive com o Roberto. Eu acho interessante nessas lives, quando a gente chega nas últimas, as conversas começam a se ligar uma com a outra, para você ver, porque a gente praticamente pegou 4 cabeças antigas do São João. A gente não pegou cabeças novas, assim, a minha que só tem até 10 anos de São João. A gente pegou gente que cresceu com isso. E o que você falou, e bateu muito com o que o Roberto Claudinho falou da indumentária. E antigamente... Raimundo. O Raimundo, que as pessoas vestiam as roupas remendadas, mas depois foi bater o sentido e quem é que vai para um casamento com essa roupa remendada? Aí foi aonde veio toda a área bonita e toda essa evolução. Eu também concordo com a sua opinião. Eu já peguei o São João, não do jeito que ele está hoje, mas eu já peguei o São João como um espetáculo. E eu sempre fui muito ouvinte, eu estou sendo agora, eu fui muito ouvinte de querer saber essas histórias. Falar com você aqui agora, falar com você, toda vida que eu olho para você, eu vejo uma foto, não tem como não lembrar do nosso amigo que está lá no céu. Era um cara que falava essas histórias praticamente 24 horas por dia. E ele praticamente foi outro que viveu o São João, né? E ele contava essas histórias e eu era ouvido. Por isso que gostava tanto de mim, que eu ouvia. Você faz parte hoje de uma das maiores, não sei se ainda faz, mas faz parte de uma das maiores, nem quadrilha, não chama nem de quadrilha, espetáculos juninos que o Brasil tem, que é a Junina Babassu. E para mim, Luiz, quem deu a reviravolta para mim assim, que a gente vive de etapas, acredito que todas essas etapazinhas que você mudança de casamento no meio da quadrilha, mudança de casamento no início, entrando no início, tudo isso foi por etapas, uma atrás da outra, não foi todas um ano, não foram todas que aconteceram, não, vamos aqui em 97 mudou, menos eu acho que não, né? E o que eu vejo que em 2015 foi, a Junina Babassu, ela reinventou São João Cearense com a obra. Eu sou muito fã do trabalho de 2014, para mim é o melhor trabalho da Junina Babassu. Mas em 2015 ela conseguiu reinventar, e você fez parte disso. Ela reinventou e começou a trazer os espetáculos que a gente já via lá no Globo Nordeste, da Sem Vergonha,
como a própria do Alto Sertão, que naquele tempo era o auge. Para mim era o auge do São João brasileiro, era o Alto Sertão, depois veio a Santa Fé. Mas como você poderia falar um pouco como foi essa evolução? Porque para mim foi uma virada de chave, pelo menos na minha opinião, entre o São João de 2014 e o São João de 2015. Aí a chave mudou completamente em 2016, que as quadrilhas já queriam, somente as da capital aí, que são as quadrilhas que têm mais recursos, querendo ou não, do que as do interior. Eu sei que as dificuldades são as mesmas, mas os recursos da capital a gente sabe que são maiores, porque são mais pessoas envolvidas. Então, as quadrilhas da capital não é que quiseram copiar a Babassu, mas que quiseram já trazer esse estilo de espetáculo. Como você poderia explicar como foi isso? Porque você era de dentro. Essa mudança que teve no mundo junino da capital, de 2015 para frente. Pronto. Micael, a virada de chave realmente foi um passo a mais, como tudo que aconteceu durante toda essa trajetória do mundo junino, tá certo? E a Babassu, ela estava no ciclo, juntamente com as outras quadrilhas, que os roteiros, eles mudavam o tema, mas não saía daquela receita do bolo, tá certo? Onde eu falava de Luiz Gonzaga, ou falava do cangaço, ou era um tema lúdico, mas um tema estudado e aprofundado foi realmente um divisor de águas, tá certo? Eu tiro o chapéu para a galera que produziu esse tema, tá certo? O Érico, o Suetônio, porque a quadrilha conseguiu desenvolver, e nós também ficamos assustados com o tema, tá certo? E aos poucos, começou a haver aqueles workshops explicando, debatendo, e realmente nós passamos a entender o que era correlince e apresentar em quadra. Porque a grande ópera junina, a gente imaginava assim, o que é que isso tem a ver com o São João? Tá, Luiz, só interrompendo, só para me entender. Quer dizer que os diretores da Babassu, eles faziam questão de explanar o tema, assim, para os seus brincantes? Porque assim... Sim, a partir de 2014 já começou a haver essa interação com a equipe. A partir do momento que o tema é escolhido, ele é feito vários estudos com os brincantes para eles também entenderem e vivenciarem até com mais intensidade, tá certo? E na grande ópera junina, que foi esse divisor de águas, deixou todos nós apavorados, assim, o que é isso, né? E a diretoria começou a soltar algumas coisas, né, alguns detalhes, e a gente ficava mais perdido. Mas a partir do momento que começou-se a se estudar, nós fomos entender. A grande ópera junina, ela foi escrita pelo cearense, José de Alencar, e o tema da ópera era A Noite de São João. E aqui no Ceará, ela não fluiu, ela foi fluir aonde? Lá em São Paulo. E de lá ela fez sucesso e foi para o exterior e fez um grande sucesso essa obra. Isso no século passado, imagine aí. Falando essa ópera exatamente dos nossos costumes, né? Falando da quadrilha em si, falando tanto detalhadamente o que nós vivenciamos, não só no século passado, mas até hoje, tá certo? Então, a quadrilha costurado, tá certo? Que até hoje, para mim, não que eu faça parte ainda da diretoria da Babassu, mas eu acho que é um dos roteiros mais bem trabalhados. Consegue se fazer o começo, meio e fim, e que todo mundo entende que o tema ele passeia pelo repertório, ele passeia pela indumentária, ele passeia pelo casamento, ele está em quatro cantos da quadra que você olhar. Então, esse roteiro de 2015, ele abrangeu de forma tão forte, tão veemente, o desenvolvimento desse roteiro, que passou a ser uma nova receita de bolo. Então, isso propiciou para que os grupos hoje, antes de colocar um trabalho em quadra, ele vai estudar primeiro o tema, ele não coloca só o feijão com arroz, ele vai buscar os recursos para poder apresentar aquele tema, tá certo? Se você vai falar, por exemplo, um tema, seja ele o jangadeiro, você vai ter que buscar uma história, uma realidade, você vai ter que buscar
toda a conectividade para costurar esse roteiro. Você não vai só botar uma jangada dentro de quadra e dizer nós estamos falando do jangadeiro, tá certo? Então a Babaçu, ela conseguiu isso. Ela conseguiu linkar o repertório, realmente com cantora lírica participando, foi feito composição de músicas, né, como a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que o Zu criou essa música assim, de forma fenomenal, o regional desenvolveu muito bem, a indumentária tinha tudo a ver com o tema, tá certo? Tanto a primeira como a segunda indumentária, e foi a primeira quadrilha dentro do Ceará que veio monocrática, que veio com uma cor só, monocromática, né? Ela veio numa cor só. Hoje, várias quadrilhas já aderem, de acordo com o tema, se colocam uma cor só. Mas isso era muito apresentado já lá no Pernambuco, né? As quadrilhas todas já tinham uma cor só. Hoje vai de acordo com o tema. Mas, assim, esse divisor de água fez com que os grupos realmente, Micael, buscassem estudar mais os temas, tá certo? Nós tínhamos no Ceará a quadrilha que fala do mesmo tema há mais de 40 anos. E a nossa cultura, ela é muito mais rica do que isso, ela tem muito mais coisa para mostrar. Por que nós vamos falar só desse ponto, se no meu Ceará tem tanta beleza para mostrar, cultural, tem tanto folclore, né? Então, isso passou a ser explorado de forma bem mais cultural. O sertanejo deixa de ser o coitadinho, ele passa a ser aquela pessoa, a cultura sertaneja, ela passa a ser mais erudita, ela passa a ser mais valorizada, né? E esse ano, a Babaçu, se Deus quiser, dando tudo certo, ela vai trazer mais uma chibatada de roteiro aí, com um estudo tão aprofundado, com o tema que as pessoas até pensam, assim, na cabeça da pessoa, não, mas rebate desse tema, eu já vi quadrilha A, B ou C falando de armorial. Mas isso hoje deixa de ser um clichê. A quadrilha pode vir falando do cangaço, que eu considero um dos temas mais batidos. Mas ela pode encontrar dentro do cangaço uma riqueza cultural que ainda não foi mostrada em quadra. E é isso que vale a pena. E é isso que precisa que os grupos atentem para estudar e enriquecer o que vai ser apresentado em quadra. Por mais simplório que seja o tema da quadrilha, ela pode ter uma grande apresentação, dependendo da exploração do tema e dependendo da costura do roteiro que vai ser apresentado em quadra. Eu acho que nós vamos ver muito trabalho bonito ainda, viu? Aí eu pego assim as quadrilhas do interior, eu fico besta com os temas que estão sendo desenvolvidos, sabe? Muito rico, com relince, com apresentações bem antes, já mostrando o estudo que foi feito, o que vai ser apresentado. Eu fico super feliz com isso aí. E eu acho que tem tudo, não volta mais atrás. A verdade é essa. A partir do momento que é aprovado de forma tão positiva uma evolução, um desenvolvimento de um trabalho, não volta mais atrás. Daí para frente, pode ter certeza, nós só vamos ter cada vez mais temas bem mais trabalhados, temas bem construídos, com muito mais inteligência, com muito mais perspicácia, mostrar grandes trabalhos. Você falou uma questão importante, que depois do que aconteceu, é uma coisa natural. Não é que a gente queira se espelhar na Babaçu, não. É uma coisa que a pessoa que virou a chave. A pessoa começa a se preocupar ainda mais. Eu tiro pela própria quadrilha que eu dancei e não sei se ainda a gente vai sair. Mas, tipo, em 2014, 2013, 2014, 2015, a gente falava de coisas rasas, muito rasas. 2013, a gente falava do sertão para a fama. É raso. 2014, a gente falava é raso. 2015, a gente falou sobre a água. Poderia ter aberto? Poderia, mas ficou raso. Quando aconteceu essa virada de chave, 2015 não, a gente falou sobre o Roberto Teixeira. Mas 2016, falou sobre a água, que foi raso. Mas quando aconteceu essa virada de chave, se preocupar ainda mais com o tema, aí já em 2018 e 2019, a gente, em vez de marcar uma reunião para definir o tema, né, não, o tema é água, na hora da rainha vai ter isso, na hora do noivo vai ter isso. Pô, fechava toda a quadrilha em uma reunião. Depois que acontece essa virada de chave, da pessoa se preocupar ainda mais com o tema, aí foram
5, 6, 7 reuniões, até deixar uma coisa mais fechada. Hoje em dia, as quadrilhas, que nem eu estava conversando com o Roberto aqui, uma das maiores preocupações hoje em dia é com o tema. A primeira grande preocupação da cabeça do dono da quadrilha, do projetista, é o tema. Porque a gente sabe que o tema vai ser o cartão postal. Muito com isso. E fazem e aprenderam e fazer o marketing em cima do tema, que conta muito para a quadrilha. Ela vai falar sobre aquilo, então vamos divulgar aquilo. E só para a gente finalizar aqui, Luiz, eu queria que você dissesse, já que você é da capital, que presenciou essa mudança, o pessoal da capital estranhou muito essa mudança na Ópera Junina, teve muito assim. A gente sabe que sempre vai haver rejeição, a concorrência nunca tem aceitação. A concorrência sempre é rejeição, mas a rejeição aumentou, teve uma rejeição maior. Assim, Micael, nós tivemos uma dificuldade enorme de entendimento das pessoas. Nos primeiros festivais, as pessoas não compreendiam. O próprio corpo de jurado recebia um release, mas não lia, entendeu? E tirava ponto da quadrilha por evolução. Não entender que era uma ópera e que ela era feita por atos. Ela tinha que ter as paradas, entendeu? Então, houve essa dificuldade no começo. E que levou os jurados a também terem que estudar. É tanto que isso hoje é muito debatido entre os jurados. Eles têm que pegar um release e estudar. Ele não pode julgar a quadrilha e dizer assim, não tem nada a ver. Se ele não estudar o release, se ele não ver. Porque de nada vai adiantar um grupo junino passar quase um ano se preparando, estudando, pesquisando, montando, costurando um roteiro para chegar em quadra e encontrar na banca de jurados pessoas totalmente despreparadas. O que eu fico muito chateado, eu olho às vezes assim para a banca de jurado, aí eu vejo os amigos meus que são do meu tempo, mas que eu sei que não tem bons olhos a olhar para um grande espetáculo atualizado como o de hoje. Porque ele ainda vive no passado, aonde ficou lá, atolado, lá nesse passado. Ou ele fez uma quadrilha e se frustrou porque não conseguiu apresentar, ou desenvolver, ou acompanhar a evolução das outras. Aí o cara tá lá na mesa de jurado com a cara de chibata, desculpa a palavra, mas é isso que acontece. Aí você olha assim para a cara do jurado, dá desgosto de dançar. Porque você vê que é uma pessoa atrasada, que não entende, tá certo? E que faz parte daquele povo que dizia assim, bom, era no meu tempo. Poxa, vamos respeitar o tempo de hoje, sabe? Eu não tenho dificuldade nenhuma de participar de uma quadrilha super atual no dia de hoje, porque a minha mente é aberta. Eu não tenho na minha mente o fechamento de que a mesmice que eu vivi lá na década de 80. Não, a tradição é a passagem, é ir de quadrilha para quadrilha, sabe? Nós fomos, a quadrilha que eu dançava, a Rubens Vaz, foi uma das primeiras quadrilhas a inovar em indumentária. Porque na época todas as quadrilhas eram um vestidinho de chitão com 3 ou 4 babados. E surgiu uma quadrilha em Fortaleza, chamada Arraial do Almeidão, que ela veio com vestido chegando na canela, com mais babado, corpo de cetim, um laço atrás enorme, e as damas todas de sapato, os homens todos de sapato e de chapéu de massa. Foi super criticada, mas ela ganhou todos os festivais que participou e que disputou com a gente. E eu briguei muito na época para a gente procurar acompanhar. E nós ainda passamos mais uns 2 anos na pera para poder entender que a gente tinha que acompanhar, que a gente tinha que evoluir. E chegou uma outra quadrilha chamada Luar do Sertão, que essa quadrilha veio com a indumentária mais rica ainda, de outros tipos de tecidos, de modelos feitos por estilista, de arranjos, né, diferentes, com uma maquiagem. Foi outra chibatada de polêmica. Só que não para mais, amigo. Daí em diante, só evolui. Ninguém anda para trás, a não ser caranguejo, né? Então, a evolução continuou. E a minha quadrilha teve... 2 anos depois, nós estávamos dançando com paletó de veludo, para você ter ideia. E com a camisa de organza. E com chapéu de massa. Tá entendendo? Então, essa evolução ela precisa ser aceita pelas pessoas que estão passando.
Se o Micael hoje sair do São João, passar 3 anos fora, ele não pode chegar e de impacto dizer, vale, não tem mais nada a ver com o São João que eu conhecia. Claro que não, porque a cultura não para. O próprio sertanejo, nós estamos falando aqui, né, das tradições sertanejas, elas vieram mudando. Se antes a festa do sertanejo era só ao redor da fogueira, hoje não é mais. Hoje ele coloca até banda para tocar. Tá entendendo? Então precisa haver uma evolução, eu acho que mais dentro da cabeça de cada brincante. Inclusive os que estão hoje, para amanhã, não repetirem os erros dos brincantes de outrora. Que eu escuto cada história, tem brincante que chega perto de mim, do meu tempo, aí diz assim, Luiz, era o nosso tempo, que a gente dançava por amor. Hoje é só confusão, o pessoal só quer se amostrar. Aí eu olho para a cara dele, desse é mentiroso, macho. No nosso tempo tinha não era só conversa fiada de WhatsApp, não, que nem existia nesse tempo. A gente era na mão mesmo. O meu ônibus ficou cheio de areia por causa de rivalidade. Aí tu disse que só era por amor, era pelo um troféu. Imagine hoje que é por dinheiro. Na época era um troféu, as medalhas velhas que com 2 anos estavam enferrujadas. E a gente brigava que a poeira subia. Então, as pessoas vivem muito passado. O meu tempo bom era o meu. O tempo bom... E não assume isso. Não se permite nem aí assistir um grande espetáculo e tá perdendo. Tá entendendo? Tá enferrujado. Podia até, quem sabe, tá dançando. Eu parei em 2015. Mas eu poderia estar dançando até hoje, só que eu precisaria de tempo, de exercício, de muita coisa, que eu não tenho mais esse tempo. Mas hoje eu ainda estou totalmente inserido dentro da diretoria da quadrilha, dando a minha contribuição, trabalho pra caramba. Mas com muito prazer, com muito amor, porque vai ficar, isso aí que vai ficar. É essa história que fica. E é isso que eu peço assim, a cada quadrilheiro, que valorize os brincantes de hoje, os grupos de hoje. Quem foi do passado não vai ser esquecido, sabe? Aqui eu cito em memória o seu Fernandinho Sanfoneiro, um cara que deixou um grande legado, sabe? Se hoje existem grandes bandas tocando, grandes regionais, existe um legado que foi deixado pelo Fernandinho. Ele chegou a fechar com quase todas as quadrilhas dentro da capital de Fortaleza, ou dançando com ele ao vivo, ou com a fita cassete, ou depois com o CD, e depois abrangeu o interior. Foi aí que começou a mudança de repertório. Ele foi a primeira pessoa que introduziu um baixo no regional. Tá entendendo? Então, tudo isso foi evoluindo. Nós temos aí o Fabinho com o Balanço do Rei, que conseguiu, do Fernandinho, ele já foi tendo aquela pegada, e mais do que o Fernandinho. Com o tempo, o pessoal dizia assim, não, eu prefiro gravar com o Fábio, prefiro gravar com o Balanço do Rei, porque eles já estavam um passo à frente, e daí não parou mais ao que nós estamos hoje. Aí você me pergunta, Luiz, e tu acha que já chegou o limite? Não, o céu é o limite. Eu acho que em todos os quesitos de quadrilha, nós ainda, quem viver, verá. Ainda vai ver muita coisa boa, muita evolução. E a minha cabeça está totalmente aberta para isso, porque eu sei que só faz enriquecer e agregar as pessoas. Você citou aí o Antônio. Quem não conheceu o Antônio Roquim dentro de Iguatu, o cara brigou, o cara era para manter aquela cultura e o legado dele ficou. E ele deixou histórias, certo? Como o Carlinho também, que ainda mora em Iguatu, né? Como os meninos lá da Gamileira, o Cleilton, né? O Mauro, pessoas que deixaram, como o Queoca lá na Gamileira, como o Gilvanildo. Então, ninguém passa batido. O seu nome tá, você deixou um legado. Agora, você não pode apegar isso, parar no tempo e olhar para trás e dizer assim, tempo bom foi o meu. O certo era no tempo. Não é isso. Aí você está travando a roda. Eu acho que a pessoa tem que pensar para frente. O importante da cultura... Cada um no seu tempo, né, Luiz? Cada um no seu tempo. Mas se quiserem viver hoje, Júnior, podem viver. Eu vivo ainda hoje dentro de quadra. E como a gente tem que viver. E a verdade é que a gente tem que viver todos os tempos, né? Exatamente. As pessoas não vivem por causa de um pensamento medíocre e muitas vezes egoísta de valorizar a você e dizer assim, não, se eu valorizar hoje, vão esquecer a minha história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O seu nome vai estar sempre marcado. Ninguém vai esquecer, tá certo? Agora, às vezes a vaidade da gente não permite. E diz assim, não, melhor era no meu tempo. No meu tempo era que era bom. E realmente era, mas o de hoje não tá ruim porque não é o seu tempo, não.
o de hoje pode estar até melhor. Verdade, Luiz. Tudo na vida, tudo na vida ele evolui. Nada como foi criado é do mesmo jeito. Nada. Qualquer coisa que exista na vida E, Luiz, eu só tenho a agradecer por ter tirado esse tempinho aí para bater esse papo muito bacana. Eu já disse a todos os convidados e vou dizer mais uma vez aqui para a gente encerrar esse nosso evento, a última live. E esses 4 papos, né, são muito importantes para quem gosta de ouvir, também para mim, que sou um sugador nato. Eu sou mais sugador do que aquele sanguessuga que a gente acha em poço. Essas informações agregam muito. Conhecimento é algo que ninguém vai poder. Eu só tenho a agradecer, que esse papo só tem a enriquecer ainda mais a nossa cultura. Quem não conhece essa realidade, a partir de agora, já começa a conhecer, já começa a ter uma visão diferente daquele negócio do lado da visão, para não poder ver a lateral. Com certeza, esses papos abriram muito minha mente e a mente de quem conseguiu acompanhar. Eu quero agradecer aí a sua presença. Foi muito bom em bater esse papo com você, saber ainda mais sobre as origens do nosso amado movimento junino, do nosso amado São João. Mas é isso, Luiz. Muito obrigado pela presença. Faça aí suas honras. Micael, eu queria terminar agradecendo a Junina Santo Antônio, tá certo? Dizer do meu carinho e da minha atenção com cada um de vocês. Meu amigo Júnior, um grande abraço. A todos aí de Iguatu, tenho um carinho muito grande por todos os grupos, tá certo? Eu vejo assim, muita gente valente aí à frente dos grupos, que vai na raça mesmo, que vai na garra, tá certo? Mas ainda dentro do nosso tema de tradições, eu queria encerrar com uma frase. Essa frase ele é de um português, um pensador português que fala sobre tradição. E eu acho que ele acertou, porque ele afirmou que tradição não é apenas o passado, mas antes a permanência no desenvolvimento, a permanência na continuidade. Então não podemos se prender que a tradição é somente o passado. Esse passado ele passa por transformação, ele passa por desenvolvimento e enriquecimento. Eu acho que esse pensador é Antônio Sardinha, o nome dele. E eu acho que ele foi muito feliz nessa frase. E deixo aqui o meu recado para todo o público que estiver nos assistindo. Vamos deixar o nosso legado, vamos valorizar a nossa cultura, vamos convidar as pessoas a investir e principalmente cobrar do poder público um investimento maior na cultura do município, na cultura do estado. Beleza? Beleza, Luiz. São Junina debatendo a cultura do São João. Tivemos a nossa última live, infelizmente, acabou, com o Luiz falando sobre o sertanejo e as tradições juninas, né? A gente agradece demais, Luiz, mais uma vez, né, pelo sim dado, pelo convite, né? Convite indo até você nos passou muita coisa boa. Especial, sabe como você é uma pessoa maravilhosa. Esse projeto teve como objetivo mostrar a montagem do espetáculo junino, né? E foi produzido e realizado pela quadrilha Junina Santo Antônio, aqui da cidade de Iguatu, no estado do Ceará. O projeto foi patrocinado e apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Patrocinadores, a Lei Aldir Blanc de Emergência, Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram da nossa live e a todos que disponibilizaram a montar, né, toda a estrutura e todo o processo de formação, desde a primeira live, que foi lá na semana passada, até hoje. Então, desde já, agradeço a todos e logo, logo, todo o conteúdo vai estar lá no YouTube. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até o próximo momento. Valeu.